Boa noite. Vou chamar de candidato Geraldo Alckmin, a gente adotou esse padrão para não parecer que, não, chamam de governador, chamam outro de deputado, então aí já tem uma hierarquia. Não, pronto, candidato. Não, é para imitar a Globo? Não, aqui a gente não imita a Globo, nada, aqui a gente é absolutamente original. Boa noite, candidato Geraldo Alckmin. Boa noite, Reinaldo Azevedo, quero cumprimentá-lo, cumprimentar toda a equipe aqui do É da Coisa, e em especial cumprimentar os seus ouvintes. Uma alegria participar do programa. Nossa, também. Nós vamos fazer essa observação que eu estou fazendo. A gente já entrevistou o Henrique Meirelles, já entrevistou o Ciro Gomes, estamos entrevistando hoje o Geraldo Alckmin, vamos entrevistar quarta-feira o Guilherme Boulos e outros. E quem quiser vir participar do programa, que seja candidato, a gente vai entrevistar. E a observação que farei agora, estou fazendo todos os dias na presença de todos os entrevistados. É uma entrevista, não é um massacre. Eu não sou professor de Deus, né? Não estou aqui para o senhor falar uma coisa e falar, não é nada disso. Se houver discordância, sim. Se houver dúvida, sim. Agora, eu tenho 1h20 todo dia para falar o que eu penso. Hoje e agora é a sua hora de falar o que pensa, né? Então, esse negócio de ser professor de Deus, de querer desautorizar o tempo todo, todo mundo, isso que está fazendo um mal horroroso à política brasileira. Que está conduzindo o país para um péssimo lugar. Agora, eu posso ter dúvida aqui, posso ter discordância, nós vamos exercitá-la com civilidade. Vale para Geraldo Alckmin, vale para Guilherme Boulos, vale para Ciro Gomes, vale para Henrique Meirelles, vale para Jair Bolsonaro se ele vier, para deixar claro, eu sou muito transparente em tudo. Se comportar com civilidade, vai até o fim, se não se comportar, sai. É simples, a casa é minha, pelo menos nessa 1h20, né? Até pelo menos o patrão deixar. Dito isso, vamos começar, contamos meia hora. A partir de agora, peço aos colegas que me ajudem aqui. Candidato, o Brasil passa por um momento delicado, há uma confluência de várias coisas. Agora, uma coisa me parece que é consensual. O país precisa ter uma reforma política. O presidente não faz reforma política sozinho nenhum, mas evidentemente ele tem uma liderança política que fecha um grupo de propostas, especialmente o senhor que tem se eleito em muitos partidos na sua base de apoio, de saída. Quais seriam as balizas, os fundamentos da sua reforma política ou daquela reforma política que o senhor considera possível para o Brasil? Olha, eu vejo, Reinaldo, que nós temos que no comecinho, já em janeiro, estar com 4 reformas preparadas. A reforma política, reforma tributária, previdenciária e reforma de Estado. A reforma política, ela é importante porque a maneira de escolher está errada. No mundo todo, nas democracias, ou é parlamentarismo e é lista partidária, ou é presidencialismo e é voto distrital ou distrital misto. No Brasil, o deputado faz campanha como se fosse de governador. No estado inteiro? No estado inteirinho. No caso de São Paulo, 45,5 milhões de pessoas. Um estado maior do que a população da Argentina. Então, isso leva a um corporativismo tremendo, porque se você não tiver uma corporação com presença em todo o estado, a sua chance é muito pequena. Então, eu defendo uma reforma política logo no início do ano, com voto distrital misto, onde você tem distritos e escolha partidária. A outra é um fato positivo para a próxima eleição de 2020, a eleição municipal, já estará valendo a proibição de coligação proporcional. Hoje nós temos 35 partidos, não tem 35 ideologias. São pequenas e médias empresas mantidas com dinheiro público, essa é a realidade. Então, só a proibição de coligação proporcional, acho que já vai reduzir aí por uns 15 para menos da metade. Se tiver uma cláusula de desempenho ainda mais forte e, de outro lado, voto distrital misto, nós vamos melhorar a forma de escolha que é a origem de muitas das crises políticas no Brasil. Governador, o voto distrital misto, não exclusivamente, mas ele está bastante associado ao parlamentarismo. Não é? O senhor mandaria uma emenda
parlamentarista já para 2022 ou daria início a esse debate? Eu já sei de saída que vão dizer assim, está tentando impedir fulano de se eleger, está tentando impedir Beltrano de se eleger. Tudo mais constante na legislação, o senhor se impediria de se reeleger. Quer dizer, não seria uma coisa contra o outro, até poderia ser contra o seu próprio mandato se fizer um governo com apoio da população. O senhor daria início ou para 2022 ou para 2026, enfim, se quiser dar mais 4 anos, para o parlamentarismo, porque vamos ser claros, duas grandes democracias do mundo são presidencialistas, a brasileira e uma um pouquinho maior que a americana. O resto, os países que estão indo bem e tal, tem parlamentarismo ou pelo menos um regime misto, como é o regime português, como é o regime francês. O senhor daria início a esse debate? Olha, o PSDB, que é o meu partido, Reinaldo, é um dos poucos partidos no Brasil que tem no seu estatuto, no seu programa, a defesa do parlamentarismo. Agora, o parlamentarismo pressupõe partidos políticos com P maiúsculo, o que nós não temos hoje, porque à medida que nós temos 35 partidos, estão todos fragilizados. Eu entendo que com a reforma política, nós vamos caminhar para ter menos partidos com mais democracia interna, com prévias, com a maneira de novas lideranças poderem ascender no partido, mais programáticos, com fidelidade partidária e disciplina. Isso é um pressuposto. Então, eu diria que, passada a fase da reforma política, é possível, sim, pensar no parlamentarismo. Mas eu acho que como o cacife político é limitado, não é ilimitado, eu concentraria nas 4 reformas. Logo no comecinho, reforma política, tributária, previdenciária para acabar com o privilégio do setor público frente à iniciativa privada e reforma de Estado, com uma agenda de competitividade para o Brasil voltar a crescer. Então vamos detalhar um pouquinho essas coisas. A reforma tributária, desde que eu comecei a cobrir política, né, o Carlos Graeb, que está aí, seu assessor, que é mais velho do que eu, mentira, viu gente, não é não. A gente ouve falar da reforma tributária e, como diria aquela filósofa que eu já citei aqui com os outros candidatos também, a síntese poderia ser essa: não acho que quem ganhar ou perder, vai todo mundo perder. Só que ao contrário, né? As pessoas vão para uma reforma tributária, eu quero discutir uma reforma tributária em que todo mundo ganha. Então, quem está falando em nome da União quer que a União ganhe. Quem está falando em nome dos Estados quer que o Estado ganhe. Cada Estado, por sua vez, quer ganhar sobre o outro. E, resultado, não acontece nada, né? Que baliza por onde começa, quais são os pressupostos de uma reforma tributária? Olha, a baliza é o seguinte... Para não ficar, desculpa, governador, para não ficar só aquele negócio de candidato. Para não ficar aquele negócio, não, vamos fazer uma reforma tributária, precisamos e tal. Não, a reforma tributária tem um objetivo: simplificar o modelo tributário. Então, um exemplo bem prático: 5 tributos: ICMS, IPI, ISS, PIS e COFINS. 5 tributos no mundo inteiro é um IVA. Então, você troca 5 tributos por um só. Então, isso está em curso no Congresso agora, está se discutindo. Está se discutindo, mas tem que ser votado no começo do ano, porque como é PEC, a emenda constitucional, eu tenho em mente, Reinaldo, que quem for eleito vai ter quase 60 milhões de votos, mais de 55, 50 milhões de votos. Isso dá muita legitimidade, muita força. Tem que aproveitar essa força do voto para fazer as mudanças que o Brasil precisa. O presidente Kennedy dizia que a mudança é a lei da vida. Nós temos que mudar. Nós vivemos no tempo da velocidade da mudança no mundo. Então, a reforma tributária não é para prefeituras ganharem, estados ganharem ou União ganhar. A reforma tributária, quem vai ganhar é o emprego. O objetivo da reforma tributária é simplificar o modelo tributário para o Brasil ter mais investimento e a economia crescer. E aqui eu quero já trazer uma novidade, Reinaldo Azevedo, que é a seguinte: atenção. Eu vou reduzir o imposto chamado corporativo, que é o imposto de renda da pessoa jurídica, que é o que o Trump fez nos Estados Unidos. Porque você, com isso, estimula investimento
Ao invés de investir no Paraguai, na Bolívia, na Argentina ou nos Estados Unidos, invista no Brasil, que o imposto corporativo será menor. O que o senhor chama de imposto corporativo para o nosso ouvinte entender? É o seguinte: imposto de renda da pessoa jurídica e CSSLL, contribuição sobre lucro líquido. As empresas, Estados Unidos reduziu de 34 praticamente para 21. O Brasil tem em torno de 34, 35%. Quando eu reduzo o imposto da empresa, vou atrair mais empresas para virem para o Brasil, fabricarem aqui, produzirem aqui, gerarem emprego aqui. E vou estimulá-las a reinvestir, porque a empresa reinveste com o lucro, com o que sobra. Então, se eu reduzo o imposto, ele vai pegar o dinheiro, ao invés de distribuir dividendos, ele vai reinvestir no Brasil. Salvo engano, o senhor está falando disso pela primeira vez ou o senhor já falou? Com esse detalhe. Então, nós vamos reduzir o chamado imposto corporativo, que é imposto de renda de pessoa jurídica e contribuição sobre lucro líquido, CSLL, para quê? O grande problema nosso é a economia voltar a crescer. Para poder ter emprego. Para a economia voltar a crescer, precisa ter investimento, senão não cresce. Para ter investimento, precisa ter confiança de que o país não vai quebrar, que nós vamos rapidamente fazer um ajuste fiscal, e a minha meta é, em menos de 2 anos, ter um ajuste fiscal concluído para poder zerar o déficit. Mas o senhor acha isso possível mesmo? O senhor não acha que é uma promessa muito ousada, considerando que a gente tem um déficit da ordem de 161 bilhões? Então, eu vou dar o exemplo de São Paulo. O ano passado, enquanto o Brasil fez um déficit de quase isto, de mais de 140 bilhões de reais... Eu falei do déficit previsto, né? Previsto. Talvez seja menos. O estado de São Paulo, sem aumentar um imposto, fez um superávit primário, um estado, de 5,3 bilhões. Nós já fizemos. Aliás, Reinaldo, permita aqui uma observação para o nosso ouvinte. Entre o falar e o fazer, tem um abismo. Tem, enorme. Nós fizemos o ajuste. Sabemos, inclusive, que pela obra que se conhece o homem, não só pela... É isso aí. Então, nós fizemos, quer dizer, nós sabemos que o ajuste fiscal é aumentar imposto, porque aumentando imposto você monta para o contribuinte, então zero déficit. Déficit sem aumentar imposto. E ter uma agenda para o Brasil crescer, que passa pela simplificação tributária, passa pela abertura comercial, com uma disputa louvável, né? Uma boa competição. O senhor não pretende imitar o Trump também fechando, criando barreiras? Não, de maneira alguma. Eu pretendo, Reinaldo, aumentar os acordos comerciais. O Brasil, em 15 anos, com esse viés ideológico atrasado do PT, fez acordo com 3 países, o Mercosul. Palestina, Egito e Israel. 3 em 15 anos. Quer dizer, não é possível. Então, que abrir o comércio para poder... o Brasil tem 3% do PIB mundial. E tem 1,2% do comércio exterior. Se me permite, só em relação ao Mercosul, quer dizer, não é só na gestão do PT, vem desde antes. O acordo do Mercosul, ele foi mal... A verdade é que ele foi mal costurado desde o início. Né? E ele foi, né, Reinaldo? E depois, é claro, que o PT não ajudou. Ele foi muito rápido para a União Aduaneira. Ele devia ter primeiro consolidado a área de livre comércio, mas ele correu muito rápido para a União Aduaneira, meio que no voluntarismo, e ele é muito desigual, porque o Brasil é muito grande e às vezes fica pendente, né, para fazer acordos comerciais de outros países. Mas acho que dá para avançar bastante. Candidato, vamos à reforma que cria aí confusão, as pessoas têm medo de falar dela, tivemos reforma da Previdência. Quais são as balizas da reforma da Previdência? Por que é que o pobre não tem de temer a sua reforma da Previdência? E aqui eu vou dar uma opinião pessoal, o senhor pode discordar. Eu não acho que a reforma da Previdência que foi pensada, aquela que finalmente se consolidou e que não aconteceu, quando você vai fazer a conta, não mexia com 60% dos trabalhadores, na verdade, mexia com privilégios mesmo, mas não teve jeito. Não avançou no Congresso. Que erros o senhor não pretende cometer em tendo havido? Quais são as balizas da sua reforma da Previdência, sem a qual, entende-se, não dá para equacionar a questão do déficit? Então, a reforma da Previdência não podia ter ficado para o último ano de governo.
porque é difícil, em final de governo, você aprovar reformas estruturantes, PEC, 3/5 dos votos, 308 votos. Tem que fazer no começo do mandato. Por isso, para mim, os primeiros 6 meses são vitais para você retomar confiança, trazer investimento para o Brasil e o Brasil voltar a crescer. E o que interessa é ter emprego, renda, oportunidade para as pessoas. Qual o objetivo da reforma da Previdência? 2. O primeiro, ter um sistema mais justo. Porque hoje tem um sistema para o povão, que é o INSS, que o teto é R$5.000, então o trabalhador aqui do rádio, da televisão, do comércio, o profissional liberal, o taxista, o trabalhador da indústria, da agricultura, no máximo 5.000 e, em média, aposentadoria R$1.391. Então ele vai ter que viver até morrer, em média, com R$1.400. No setor público, você escolhe. Média num dos poderes de 8 até R$27.000 de média, não é teto não, de média. Ora, é uma coisa injusta e paga pelo trabalhador de menor renda. E alguns com 60 dias de férias. O Johnny só dá 30 para nós. É um sistema extremamente injusto. Qual é o correto, que é o que inclusive eu já fiz aqui em São Paulo? Eu assumi aqui em 2011, já de cara fiz a reforma e já está vigorando. O governo vai pagar para os novos funcionários até o teto do INSS. A partir daí é previdência complementar. São Paulo chama Previcom. Sim. 1-para-1. Então não vai ter déficit, porque não é benefício definido, é contribuição definida. Hoje é a Dona Maria, seu José, que através dos impostos indiretos está pagando esses altos salários, privilégios do setor público. E como fica o estoque, que regras de transição a gente teria para quem? Porque a chance de uma mudança chegar lá e ser barrada no Supremo com base no chamado direito adquirido, né? Porque o Brasil tem algumas coisas de direito adquirido que é assim, direito adquirido a destruição do país, inclusive. Não, direito adquirido. O país vai para o brejo, não, mas direito adquirido. Qual é a regra de transição para o estoque previdenciário, então, para aqueles que já estão no sistema? Quem já está aposentado não muda nada, nada, nada. Não tem nenhuma mudança. Quem é aposentado, quem é pensionista, não tem alteração, é o que se chama de direito adquirido. Então não mexe. Daqui para frente, no caso de São Paulo, nós fizemos para os novos funcionários. Todo mundo que entrou de 2013 para cá já entra na nova regra. No caso federal, o que nós vamos ter é a questão da idade mínima, que aí o que tem que fazer é uma regra de transição. Sim. E eu não vejo problema dela ser mais longa. O que precisa é implantar para chegar lá na frente. O senhor tem uma proposta de idade ou isso vai ser discutido? Essa é uma questão que vai ser discutido no... Nós estamos discutindo, ainda não está fechado, mas a ideia é o seguinte: quem estiver perto do tempo de aposentadoria não muda nada, nada, nada. E depois faz uma transição suave. Quem entrar no novo sistema, os novos trabalhadores, aí sim entram numa regra nova, que é o que o mundo inteiro fez. Porque se nós estimularmos a aposentadoria muito precoce, o que vai acontecer é que o valor pago da aposentadoria vai ser muito baixo. Isso. Aí a pessoa não consegue viver com aquele recurso e ela vai ter que voltar para o mercado de trabalho, vai ter que voltar a trabalhar. O senhor falou em reforma do Estado como uma das pré-condições para o Brasil voltar a crescer de forma sustentável. O que isso significa exatamente? De novo, balizas, para onde aponta, quais são os limites? Primeiro, diminui o tamanho do Estado. Então, nós temos hoje 29 ministérios. Eu pretendo reduzir, se possível, até 10 ministérios. Autarquias, fundações, gastos públicos. Isso diminui o gasto? Se as pessoas forem reabsorvidas por outras estruturas, não acaba trocando 6 por meia dúzia? Como é que reduz efetivamente?
primeiro, todos os cargos em confiança você pode cortar, indeniza direitinho. O restante, você tem muitos lugares que faltam funcionários. Vamos dar um exemplo que eu fiz em São Paulo. Na década de 70, o Brasil crescia 11% ao ano. No começo da década de 70, foram criadas várias fundações aqui em São Paulo. Fundação CEPAM, Fundação Serete, Fundação Sutaco, Fundap, que hoje não tem mais nenhuma razão de ser. Não tem nenhuma justificativa. Você tem uma fundação para dar nota fiscal para artesanato. Você tem uma fundação para administrar um parque que já foi transferido para a prefeitura. Você tem uma fundação para apoiar municípios. Hoje todos têm advogados. Então eu extingui. Não tem mais prédio, não tem diretor, não tem conselheiro, não tem telefone, não tem energia elétrica, tem nada, tem carro. Os funcionários que são efetivos eu redistribuo, porque sempre tem lugar que está faltando. Por exemplo, hoje no INSS faltam funcionários. Você precisa de gente para poder tocar. Então, ao invés de você estar contratando, você redistribui profissionais até muito qualificados. Essa reforma do Estado, privatização. Nós temos 146... Opa, privatização. Nós temos 146, Reinaldo, empresas estatais. Desde a TV do Lula, que não tem audiência, mas está aí firme e forte. Não é o da coisa. Não é o da coisa. Milhões de pessoas ouvindo, não. E depois, de outro lado, você pega até o trem-bala, né? Você vai fechar a TV Lula? Claro, é óbvio, isso não é função do Estado. Isso não é função do Estado. Você tem 146 empresas estatais. Vou quebrar monopólio. Pega o caso de refino do petróleo. Isso. Nós exportamos petróleo e importamos derivado de petróleo, muito mais caro. Nós poderíamos refinar no Brasil, ter um valor muito mais barato, investir no Brasil e gerar emprego no Brasil. Por que que não faz? Porque a Petrobras não tem capital para investir em tudo. Então ela priorizou pré-sal. Desculpe, Condado, só para lembrar, a Petrobras tinha o monopólio da extração e do refino. O da extração acabou lá atrás, no governo Fernando Henrique, nas reformas, e o do refino permaneceu. E o do refino precisa acabar na prática, porque hoje é 98% na mão da Petrobras. Então nós vamos trazer a iniciativa privada para ampliar o refino no Brasil. Vai trazer emprego, vai trazer investimento e vai reduzir preço, porque você vai evitar o gasto de transporte, de levar o petróleo para fora, depois trazer de volta o derivado. A outra reforma do Estado, para mim, Reinaldo, é trazer investimento privado, PPP e concessões. Aeroportos, portos, estradas, ferrovia, você trazer investimento privado, saneamento básico, moradia, para poder gerar emprego e renda, porque a construção civil gera muito emprego. Muito bem. Agora, governador, sabe que eu pensei em demitir aqui do programa da Coisa todo mundo e trazer o Josué Alencar para cá. O Josué Alencar pode ser seu vice. Ele pode ser vice do Ciro. Se ele pode ser vice do Lula. Se ele pode ser vice do Fernando Pimentel. Pensei, por que não meu vice? Né? Já que ninguém me convidou para vice. Foi uma atrapalhada ali, né? Óbvia, me parece inegável. Né? Esqueceram de conversar com o Josué, parece. Porque a gente está vivendo um período estranho, né? De ódio à política. Hoje, por exemplo, o Marcos Palmeira, ator, rejeitou o convite para ser vice da Marina Silva. O Josué Alencar rejeitou o seu, o Marcos Palmeira rejeitou da Marina Silva. Né? Quer dizer, quando um ator, mais conhecido por ser um pequeno produtor orgânico, rejeita o cargo de vice, ou a função de vice, de uma candidata que está ali entre as mais cotadas, tem alguma coisa estranha acontecendo com a política. Que coisa essa estranha acontecendo com a política que resulta nessa aliança com o chamado Centrão e aparece o Josué como se fosse assim, olha, eu estou me coligando com o Centrão, mas o Josué é limpinho. Aí o Josué falou, não quero. Tem esse negócio assim, estou me coligando com o Centrão, mas eu preciso de alguém limpinho? Reinaldo, o que eu vejo é o seguinte, nós precisamos ter governabilidade, porque não vai ser fácil. Não. Quem assumir janeiro do ano que vem
nenhum partido vai ter mais de 10% dos votos na Câmara dos Deputados. Ninguém vai chegar a 60 deputados. Congresso totalmente fragmentado. E talvez nenhum candidato chegue ao segundo turno com muito mais do que 20 e pouquinho. É possível, é possível. Pela fragmentação, quantidade de candidatos, ainda branco e nulo. Isso. Aí você vai ter o 6º ano de déficit primário. Você imagine, você deve 5 trilhões de reais, a dívida pública bruta do governo geral, não paga nada e gasta todo ano 140 bilhões a mais do que arrecada. Evidente que isso é insustentável. Precisa agir rápido. Então, precisa ter governabilidade. Enquanto não fizer a reforma política, você infelizmente tem... hoje na Câmara Federal tem 29 partidos. Quer dizer, é inacreditável. Nós precisamos ter responsabilidade. Olha, eu conversei com muitos partidos, eles vieram me apoiar, eu não estando em primeiro lugar, porque é fácil apoiar quem está em primeiro lugar. Vieram me apoiar quando eu estou ainda... Até o senhor foi muito criticado, falando, o Geraldo está muito passivo, está muito quieto, está não sei o quê, mas o senhor tem o lado ali meio Ademir da Guia, né? Joga meio parado às vezes. E o pessoal que também critica, né, que olha... correram atrás da aliança e não conseguiram. Ficaram até o último minuto do segundo tempo tentando fazer aliança e não conseguiram. Nós conseguimos, não tenho compromisso nenhum, a não ser com o programa de governo. O senhor notou que o Rodrigo, o Maia, ele é um pouco, o Rodrigo Maia, assim, uma espécie de obra aberta, né? Ele já está falando, não, fiz, mas veja, nos estados, não sei o quê, queremos opinar mais, Reinaldo, uma obra aberta. Eu estou chegando agora... Ele foi com o Temer, obra aberta também, ele é obra aberta. Eu estou chegando agora de Minas Gerais, estou vindo de Belo Horizonte. Cada estado brasileiro tem uma realidade diferente, Sim. Porque com essa quantidade de partidos políticos, a aliança não se reproduz igualzinho em cada estado. Então tem um estado que tem um partido que te apoia, não apoia o governador e vice-versa. Então isso é fruto da Federação Brasileira, que é complexa, muito grande, e desse quadro multipartidário. Agora, eu fiquei muito feliz. Por quê? Porque nós vamos ter um bom horário de rádio e televisão para poder falar com o eleitorado. Na política a gente não obriga, a gente conquista, levando uma mensagem de esperança e mostrando como nós vamos trabalhar para poder o país voltar a crescer. E eu vou fazer, Reinaldo, um esforço conciliatório. Toda vez que o Brasil fez uma pacificação, parou um pouco esse ódio, ele avançou. Foi assim no Plano Real, Tamar Franco e Fernando Henrique. Foi assim na Assembleia Nacional Constituinte, foi assim na redemocratização do Brasil, foi assim no Juscelino Kubitschek, que era do PSD e acabou trazendo outros partidos para poder o Brasil avançar. Então, toda vez que houve um esforço de conciliação, a democracia consolidou-se, a economia se fortaleceu e os avanços sociais foram maiores. Eu vou fazer aqui um raciocínio que me ocorreu agora a partir da sua fala. Eu já escrevi coisa parecida, mas agora com mais clareza. O Fernando Henrique chegou ao poder com um viés de esquerda, foi buscar o PFL para fazer as reformas. O Lula chegou ao poder com um viés ainda mais à esquerda, fez composição com todos os partidos praticamente que estão com o senhor hoje. Inegavelmente, embora eu tenha divergências de A a Z, mas inegavelmente houve um avanço no campo social. O senhor chega com um viés mais à direita. Tem campo para o senhor negociar à esquerda? Com quem? Olha, eu acho que tem. Eu acho que você tem... Essa questão de direita e esquerda, ela está cada vez mais descaracterizada, porque alguns que se intitulam de esquerda acabam no poder tendo políticas muito da direita e vice-versa. Eu diria que hoje a divisão... Rapidamente, o ministro das Finanças do primeiro Mitterrand, né? Eles tentaram lá tudo, imposto sobre fortuna, deu tudo errado.
Aí resolveram fazer uma política e fez uma política conservadora. Aí perguntaram para ele, mas qual é a diferença de vocês e dos golistas e da direita? Ele disse, é que a gente faz as coisas duras, mas com dor no coração. Na realidade, o que eu vejo? Eu acho que a população está muito amadurecida. É um equívoco subestimar a inteligência da população. A gente explicando, olha, o Brasil precisa voltar a crescer. Para voltar a crescer, precisa ter investimento. Para ter investimento, precisa fazer reformas. Senão o país vai quebrar, porque não tem como continuar gastando 140 bilhões a mais. Internamente quebrado já está, né? Não, mas eu acho que dá para zerar esse déficit, ao menos o déficit primário, e segurar o aumento, porque se continuar crescendo, era 50% do PIB a dívida, passa para 55%, 60%, 70%, está em 76%. A hora que passar de 80%, os juros vai ter que subir, porque o risco é muito grande de financiar a dívida do governo. Aí os juros vai para a estratosfera. Candidato, o senhor não quer rever para 4 anos o fim do déficit, para não ficar em 2? Não pode passar de 2 anos. Nós vamos zerar o déficit em 2 anos. Aliás, chamei o Pércio Arida, chamei o... Se o senhor ganhar, eu acho que o Baixa. senhor não consegue, mas se conseguir, eu dou a mão à palmatória e disse, achei que não ia dar e deu. Não, você vai me dar um café, eu sou cafezeiro, você vai me dar um café, porque não pode passar de 2 anos e nós vamos ter inúmeras propostas aí, nós vamos conseguir. E com isso o Brasil vai ter investimento. Olha que beleza, Reinaldo, o mundo deve crescer esse ano entre 3,5% e 4%, talvez 3,8%. É raro o mundo crescer tanto, tem uma grande liquidez. O Brasil tem tamanho, Sim. tem minério, tem agricultura, tem indústria. Nós vamos trazer investimento. Se nós ganharmos a eleição, modéstia à parte, a Bolsa vai para 100 mil pontos, vai ter investimento e o país volta a crescer. A população quer que o governo funcione. Eu vou desburocratizar, simplificar, destravar a economia para poder avançar. Governador, para encerrar, e depois aí eu abro o senhor se despedir do nosso ouvinte, uma avaliação pessoal aqui. Eu acho que o governo Temer vai acabar sendo um dos mais injustiçados da história. Pegou um país quebrado, em petição de miséria, com um juro de 14,25%, está em 6,5%, inflação em mais de 10%, está em menos de 3%, fez a lei de responsabilidade das estatais, conseguiu... Reforma do ensino médio, a reforma trabalhista, conseguiu fazer a economia voltar a crescer. Não fosse, a meu juízo, as 2 tentativas de deposição, a economia teria avançado. E nós vimos o PSDB, e se disse então, especialmente o PSDB de São Paulo, que estaria sob sua órbita, votar pela admissão do processo da denúncia contra o Temer. O PSDB se distanciou, saiu da base do governo. Que prejuízo? O senhor não acha que o senhor vai ter de enfrentar? O senhor vai ter de enfrentar a fama de que é um candidato do B do governo federal, né? Sem ter a vantagem de ter o horário do PMDB, eventualmente a base do MDB e eventualmente a base do MDB. O PSDB se comportou bem com o presidente Michel Temer, dadas essas características que eu falei? Olha, Reinaldo, eu acho que sim. Por quê? Primeiro, votou na crise grave que o país estava, entendeu e foi perfeitamente constitucional o impeachment. Tendo votado o impeachment, tem responsabilidade com o novo governo. Sim. Não precisa participar do governo, ter ministro A, B, C ou D, mas tem responsabilidade com o governo. A fez. A questão do pedido de afastamento do presidente, da denúncia, eu acho que a lei precisa ser modificada. Por quê? Eu entendo que deveria ser como é para prefeito e governador. A Procuradoria, o Ministério Público, não precisa pedir autorização para a Assembleia Legislativa para processar um governador, para investigá-lo, não precisa ter autorização, e nem a Câmara Municipal. Eu entendo que na área federal também não deveria pedir autorização nenhuma para o Legislativo.
Mas acho também... Candidato, mas isso não gera uma instabilidade política? Porque Vou chegar lá. Que está o Ministério Público? Não, eu vou chegar lá, Reinaldo. O que está errado é ter que afastar por 6 meses. Porque imagine, você tem lá um procurador que não goste de você ou que entende que tem que fazer uma denúncia. De mim eles não gostam muito mesmo. Como? De mim eles não gostam muito mesmo. Aí entra com pedido e você afasta o presidente por 6 meses. Aí depois de 6 meses chega à conclusão que a denúncia é inepta. Certo. Aí ele volta. Bom, e o prejuízo para o país, para as instituições, para a economia, para a própria pessoa? Quem vai corrigir essa injustiça? Então, o que eu defendo? Que não precisa ter autorização e não tem afastamento. Não tem nenhuma razão. Afasta se for condenado. Mas hoje você tem uma legislação que me parece absurda. De um lado, você tem que pedir autorização. Se o presidente tiver maioria, 2 mandatos, durante 8 anos não vai ter investigação nenhuma, porque não pode investigar a não ser que o parlamento autorize. De outro lado, também não tem sentido afastar 6 meses, às vezes por uma denúncia que depois lá na frente se comprova que não era verídica ou não tinha sustentabilidade. Muito bem. E essa é a opinião que eu defendo, que acho que é uma coisa mais moderna, né? Essa coisa de você ter que ter autorização, uma coisa meio antiquada. A democracia moderna precisa ser mais ágil. O nosso tempo estourou, mas eu ainda vou querer voltar a esse assunto com o senhor, porque eu acho que gera muita estabilidade. Mas eu não estou convencido ainda. Tá? Mas nós entrevistamos o candidato Geraldo Alckmin do PSDB, 2 furos aqui para o nosso programa. Uma das questões de investimento, rapidamente em uma linha. Nós vamos reduzir o imposto de renda da pessoa jurídica, chamado imposto corporativo, e CSLL. Para quê? Para ter mais investimento, mais empresas virem para o Brasil e estimular as empresas a reinvestirem nos seus negócios, gerando mais emprego. E no terreno das privatizações? Terreno das privatizações, a começar pelo refino. Nós vamos quebrar o monopólio, trazer investimento privado para o refino. Com isso, nós vamos gerar muito emprego no Brasil. Aliás, o pré-sal, Reinaldo, ele cresce 20% ao ano a produção de gás e 40% a produção de óleo. Então, a indústria do petróleo e gás vai gerar muito emprego. Muito bem. Geraldo Alckmin, candidato, despeça-se em 15 segundos dos nossos ouvintes. Bom, agradecer primeiro essa oportunidade, Reinaldo, de poder falar aqui com os seus ouvintes e dizer que esperança, essa é a palavra, né? Esperança de que o Brasil vai voltar a crescer, ter emprego, renda, oportunidade para os jovens, para os trabalhadores, para as trabalhadoras. Estimular o espírito empreendedor no país, um ambiente bom para investir. Muito bem, esse é Geraldo Alckmin, um dos 2 candidatos de Pindamonhangaba, uma terra de fortes, só superada por 2 córregos.